A gente vai agora direto ao ginásio do CEPA, onde está sendo realizada uma audiência pública com vários órgãos, a Braskem e os moradores dos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro, além também do Bom Parto. Ao vivo a gente vai conversar com o repórter Luiz Vitor Melo, que acompanha esta audiência. Inclusive a audiência estava prevista para começar às 17 horas. Boa noite, Luiz. Começou nesse horário, atrasou um pouquinho, mas já está rolando, né? Boa noite. Boa noite, Edson Moura. Boa noite a todos que acompanham a Cidade Alerta Alagoas. Olha, a audiência pública já começou e o ginásio do CEPA está lotado. Os moradores dos bairros do Bom Parto, do Bebedouro, do Mutange e do Pinheiro atenderam ao chamamento dos representantes dos Ministérios Público Federal e Estadual e das Defensorias Públicas Estadual e da União para essa reunião, essa audiência pública, onde será esclarecido o acordo que foi firmado, o acordo de compensação dos moradores dessa área que foi afetada pela Braskem. Então, os moradores vieram aqui até o ginásio do CEPA. Estava prevista para começar às 5 horas da tarde, mas não começou no horário. Começou agora há pouco, aproximadamente há uns 20 minutos. Isso porque os representantes desses órgãos receberam anteriormente lá no Ministério Público Estadual. A imprensa esclareceu a dúvida do pessoal da imprensa. Vou chamar, inclusive, a entrevista que fiz com a promotora do Ministério Público Estadual, Niedja Casperi, na oportunidade lá no Ministério Público Estadual, que ela vai responder o que os moradores Ministério Público Federal, que ela vai esclarecer o que os moradores precisam fazer para desocupar os imóveis e a que auxílios eles terão direito. O Ministério Público Federal participou de todas as tratativas, de todas as negociações, ajuizou ação ambiental e uma outra ação e participou de todo esse processo para que se chegasse nesse acordo com a empresa. E o papel vai ser o mesmo das outras instituições, continuar fiscalizando, monitorando o acordo para que tudo seja fielmente cumprido pela empresa. Os moradores têm que desocupar os imóveis o mais rápido possível. Como será esse processo de desocupação e dos auxílios? Da área de resguardo e da encosta, a necessidade de uma desocupação imediata ante o risco que oferece a ocupação dessas áreas, e a preocupação nossa é para que não haja nenhuma vítima, ninguém seja vitimado. O processo de negociação com a empresa está previsto inicialmente um valor de R$5 mil para a desocupação, a mudança, e o aluguel por 6 meses até se concretizar a indenização mesmo de cada morador. Nós queremos muito mais do que esse homenagear, poder homenagear. Perfeito. Entrevistei também o promotor de justiça do Ministério Público Estadual, José Antônio Malta Marques. Vamos acompanhar a entrevista. O Ministério Público Estadual e todos os órgãos signatários desse acordo, a gente costuma dizer que esse acordo não é parceria, é um acordo entre as partes signatárias e a Braskem, onde a Braskem vai arcar com esse ônus perante a comunidade. E nós, quanto Ministério Público, quanto instituições signatárias, vamos fiscalizar e cobrar aplicação ao pé da letra. Esse acordo é aquele acordo que vai tratar inicialmente, no primeiro momento aqui rapidinho, pelo aluguel social, pelo ajuda social. Ele vai ter aquela indenização de 5 mil para desocupar a casa, mas ele vai negociar paralela a isso o valor do seu imóvel a valor da indenização predial e da indenização moral. E aí, chegando a um acordo, ele vai desocupar a casa. Desocupada a casa é selada. O que é selado? Selado é preenchido, tirado telhado, bota tijolos na porta e janela, para que não haja invasão, né? E muito menos depredação. E no segundo momento ele vai receber a indenização dele, com a indenização de acordo com os valores que ele acordar com a Braskem, ele comprar o seu imóvel onde melhor lhe prover. Eis agora, então, o momento para que as autoridades
Também conversei com o defensor público da União, Diego Alves. Vamos acompanhar. O que o morador deve fazer para ter o auxílio o suporte da Defensoria Pública da União? Após a realização do acordo, como a Braskem já iniciou a execução da central do morador, ocasião em que são realizados dois fluxos, um fluxo da desocupação e o outro fluxo da negociação, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado se uniram para prestar assistência jurídica gratuita àquelas pessoas, os moradores que residem na região afetada e não têm condições de pagar um advogado. Então, a DPE, Defensoria Pública Estadual, incluiu na Central do Morador um caminhão estruturado com 2 servidores e de segunda, quarta e sexta, a Defensoria Pública, tanto do Estado como da União, estarão presentes com defensores públicos para dar essa assistência jurídica gratuita, certo? É importante ressaltar que esse procedimento de negociação junto à Braskem se inicia a partir da selagem. O que é a selagem? A selagem é o momento em que a Braskem comparece na região afetada e identifica o imóvel que está afetado. E a partir daí é que o morador comparece na central do morador, que fica no Trapiche, e ele não precisa de nenhum atravessador, de nenhuma pessoa para comparecer neste momento na central do morador. Basta ele comparecer munido dos documentos que comprovem a sua propriedade, dentre outros documentos, em que ele vai dar início a 2 fluxos, né? O primeiro fluxo é o fluxo da desocupação, né, que o morador vai precisar comprovar a propriedade, conta bancária, dentre outras questões. E finalizado esse fluxo, o morador vai assinar um termo de desocupação, tem que sair do imóvel, necessariamente, e ao mesmo tempo ele vai receber já os benefícios temporários. A audiência pública deve se estender até às 8h30 da noite. Então, quem quiser ainda comparecer ao ginásio do CEPA aqui no bairro do Farol, pode vir. E a orientação dos representantes dos órgãos públicos participantes dessa audiência é que qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que seja para ser feito aqui para a mesa, deve ser trazido por escrito para facilitar o andamento da reunião. Edson Moura, a nossa equipe de reportagem vai permanecer acompanhando aqui a audiência pública e voltamos com mais novidades já já. Volto com você no estúdio. A gente vai voltar ao ginásio do CEPA, onde ainda está em andamento a audiência pública com as instituições envolvidas, né? Braskem, moradores também das áreas afetadas. Essa audiência que começou por volta das 18 horas e continua. Luiz Vitor Melo está de volta com a gente. Luiz, a gente está vendo que algumas pessoas até já deixaram aí o local, mas a audiência ainda não acabou, né? Exatamente, Edson Moura. Como você bem falou, a reunião, a audiência pública começou por volta das 6 horas da noite e já esvaziou bastante. Antes estava bem lotado, o ginásio do CEPA estava completamente tomado pelos moradores dos bairros do Bom Parto, Mutange, Pinheiro e Bebedouro, que vieram ter esclarecimentos do acordo de compensação que foi firmado entre os Ministérios Público Federal e Estadual e as Defensorias Públicas Estadual e da União, com a Braskem, no dia 3 de janeiro. Então, os moradores vieram até o ginásio do CEPA para ter esses esclarecimentos e uma das notícias uma das informações que foram passadas para os moradores que vieram até aqui o ginásio do CEPA é que o morador afetado pela mineração Braskem terá um auxílio já garantido, R$ 81.500 já está garantido. Se o morador achar por bem que deve ganhar mais pelos danos materiais e moral, deve entrar com ação judicial, mas o valor de R$ 81.500 já está garantido. A reunião deve seguir até às 8h30 da noite. No momento fala a procuradora do Ministério Público Federal, Raquel. E até lá, outros esclarecimentos da comunidade dos moradores do Bom Parto, do Mutange, do Pinheiro e do Bebedouro devem ser esclarecidos. Edson Moura, eu volto com você no estúdio.